A noite respira e cobra a vida. As sombras dançam dentro de casa, levadas pelo vento, ao som do trem, à luz da rua. Enquanto muitos dormem, enquanto muitos sonham, nós guardamos um segredo. Fecham-se as cortinas e nós invadimos os bastidores do sono, presenciando algo proibido, observando a função de cada noite. Enquanto muitos dormem, nós despertamos. Vocês viram, né, que eu vim até com a camiseta do teatro já, porque eu sabia que eu iria representar várias personagens. Em março de 2004, aos 17 anos, em uma cidadezinha do interior de São Paulo, uma noite mudaria minha vida. Muito mais do que eu poderia imaginar naquele momento. Era meu último ano de colegial e eu estava preocupada com os meninos da escola, com os conflitos entre as meninas e os dramas entre os adultos e nós, adolescentes. Eu era só mais uma garota incompreendida, fazendo teatro e navegando entre ser hippie ou roqueira, entre Guns N' Roses e MPB. Aos 11 anos, sonhar que flutuava no teto do meu quarto havia sido apenas um sonho estranho, que me marcou, mas que naquela época não dei importância. Foi igual a um pesadelo que nunca esqueci, de quando tinha uns 7 anos, em que não podia me mexer e quando tentava chamar a minha mãe, a voz não saía. Mas tudo piorou naquela noite de março. Agora eu tinha 17 anos e sabia que aquilo não era sonho. Eu estava desperta, era só o meu corpo que dormia. O que há de errado ou de ruim em flutuar? Não deveria ser a falta de gravidade uma sensação agradável? Eu sentia minhas mãos e meus pés descolando do meu corpo, como se deixasse de pesar, leve como uma pluma. Mas eu queria o peso. Eu teria me agarrado ao corpo, feito âncora, se minha vontade tivesse sido capaz de ordenar. São 3h38 da manhã. Acabei de acordar com uma ideia de fazer um documentário onde eu entrevistaria pessoas assim do mundo inteiro, perguntando para eles sobre a experiência deles com a projeção astral, para entender a minha experiência e para saber como é que eles deixaram de ter medo e tal. Tipo, como foi que eles encontraram assim o caminho deles.
Conversa 8. A primeira Tá bom, conversa. tá. Não, mas deixa eu ficar com isso assim, porque como é o que eu uso. Essa primeira experiência foi na adolescência. Eu estava numa fase em que eu estava fazendo um curso técnico. Eu tinha me afastado de qualquer coisa religiosa e de qualquer coisa espiritual. E bem nessa fase materialista, na adolescência, chega um dia que meus amigos saíram e aí eu não fui com o pessoal porque eu tinha que estudar. Aí de manhã cheguei e encontrei um colega, né? O Carlos Guzula, apelido Guzula, né? E ele perguntou, e aí, ontem à noite? Como é que foi? O que você achou? Eu falei, não saí com o pessoal. Aí ele falou, não estou falando isso. Eu estou falando da viagem astral. Eu, o quê? Ele falou, estou falando da viagem astral. Que viagem astral, Guzula? Não viaja, você que é o viajandão. E ele era, o Guzula, tinha a fama de ser o doidão da turma. Ele começou a contar, comecei a lembrar, antes dele contar, do meu sonho. Eu falei, peraí, ele está contando meu sonho. Como assim? Ele começou a contar meu sonho. E que ele era personagem no meu sonho. Eu tentei não transparecer, mas ele percebeu, aí ele começou a deitar e rolar. Né? Eu falei, você lembra? Aí eu falei, não estou lembrando nada, você está contando, eu estou tentando entender o que você está falando, negando, né? Negação. Eu não queria entrar na categoria do dadã, né? Na categoria do doidão. Eu fui estudar sobre mensagens subliminares, hipnose, né? Dicas visuais, indução de comportamento. Eu passei semanas pesquisando isso para descobrir como que o Guzula, um dadã, podia ter feito aquilo comigo. Como que ele me fez ter aquele sonho? Totalmente técnico, né? Cético, técnico. Mas ao mesmo tempo, crente na negação. Eu tinha um pressuposto que aquilo era impossível. Então eu acreditava que aquilo não existia. Mas o que eu fiz depois foi falar, mas esse negócio de viagem astral, de onde você tirou essa ideia? Aí falou, amanhã eu vou trazer um negócio para você ler. Ele me trouxe, ele me deu esses papéis para ler. E começou a acontecer mais ou menos, penso eu, por volta dos meus 5, 6 anos de idade, que eu, às vezes, começava a ficar muito leve, flutuando, como se estivesse assim num balanço, e via o meu próprio corpo dormindo. Mas aquilo, para mim, era tão natural, que eu achava que eu não precisava nem contar para ninguém, e eu gostava demais da experiência, mas nunca fui muito além de ver meu corpo, ou voar um pouquinho por ali, flutuar, e ficava nisso. Mas uma dessas noites que eu saí do corpo, eu tinha lá por volta dos 7, 8, como eu havia dito, eu, de repente, fui parar na cidade de São Paulo. Então eu saí de uma cidadezinha de, não sei, talvez 1.500, 2.000 habitantes naquela época, no máximo, e fui parar em São Paulo. E num hospital, daqueles hospitais centrais muito grandes, e eu vou a um quarto onde eu vejo meu tio deitado, porque ele tinha ido fazer uma cirurgia, mas eu não sabia, não sei se alguém sabia, se a minha tia contou para alguém. Na época eu penso que não disse foi para ninguém, pelo que eu vi depois. Mas então meu tio tinha, pronto, todas as coisas normais de quem está num pós-operatório. Mas havia uma coisa que me chamou muito a atenção. Na realidade foi a única coisa que me impressionou um pouquinho. Porque ele tinha um tubozinho transparente, como eu vi na época, era como um dreno que ia do abdômen até um recipiente de vidro que estava no chão. E aquilo pingava umas gotinhas de vez em quando de um líquido avermelhado. E eu pensei, mas o que é isso? Que coisa estranha. Voltei para o corpo, ou acordei na manhã seguinte, como sempre, tranquila, continuei brincando, mas quando eles voltaram de viagem, eu perguntei para minha tia, mas o que é isso? Porque eu vi o meu tio num lugar assim, 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 e eu falei da forma mais natural do mundo, como se todo mundo fizesse aquilo e fosse muito, vamos dizer, conhecido que a vida tivesse uma continuidade além da nossa vida no corpo. E ela então ficou muito chocada e depois conversou com minha mãe, até um pouco preocupada, o que teria acontecido, como que a Nancy podia saber daquilo, o que é que estava ocorrendo naquela condição. Enxerga, eu não vou tocar nesse assunto, é só para dar uma pincelada, enxerga por todos os lados, ele não tem tamanho, você pode ser do tamanho de uma célula, como você pode ser do tamanho de um planeta, ele não tem tamanho, não tem dimensão, não tem velocidade, ele pode estar em qualquer lugar, eu não sei a questão do espaço e tempo, mas ele pode se locomover a distâncias quase instantâneas. Isso, alguns mentores trabalham nesse tipo de veículo. Eu vinha da escola, eu tinha só 15 anos, vinha com a mochila nas costas, com muito sono, né? Como a gente sempre fala lá na Bahia, sono é muito comum, né? Mas aquele dia eu estava com um sono muito grande. E cheguei em casa, minha mãe me chamou para almoçar e eu disse que não ia, porque estava muito cansado. Peguei minha mochila, joguei na cama e deitei nas almofadas do tapete.
próximo a uma tomada, que você vai entender porque eu estou falando dela. E, de repente, pouco tempo depois, eu acordei num choque muito grande. Choque esse que hoje nós sabemos, na verdade, é a instalação, é o campo energético da gente, conhecido como estado vibracional. Mas, na época, para mim, era só grudado na tomada. Essa foi a imaginação que eu tive na mesma hora. E, por um certo momento, eu, agoniado, levantei daquela situação, achei que tinha saído dela. Chegando na porta do meu quarto, eu olhei para o lado, para olhar para a tomada, eu vi meu corpo deitado e a tomada, né? E eu achei, morri, né? Mas aí eu pensei, como é que eu morri se eu estou tão tranquilo, se eu estou centrado aqui? Nessa hora eu percebi, atrás da minha cama, até esqueci que tinha morrido, tinha uma moça me olhando, sorrindo, calma, transmitia tranquilidade, provavelmente alguém, algum amigo espiritual, mas na hora, e ela passou por dentro da minha cama nessa hora. E aí eu tomei um susto, porque eu percebi que era uma alma penada para mim ali, eu tinha morrido. Desesperado, eu corri em direção ao corpo. Entrando no corpo, eu senti o choque de novo, eu pensei, o corpo está morrendo até agora, né? Não morreu ainda. Aí eu forcei sair. E olhei para o chão, vi que não estava, e aquilo foi uma experiência muito viva. Depois disso, as experiências cessaram praticamente de zero, pararam. Na verdade, eu tive um conjunto de chamadas primeiras experiências, se você vai entender, porque elas foram melhorando, mudando de qualidade pouco a pouco. Eu comecei com os chamados sonhos lúcidos. Então, como muitas crianças, eu sonhava muito, gostava muito de sonhar, prestava muita atenção, contava os sonhos, e talvez por isso mesmo eu tinha uma facilidade muito grande de lembrar dos sonhos. Até que um dia, numa condição dessa, eu estava sonhando quando vi que o enredo era muito surrealista, muito estranho, aquilo não poderia ser, minha casa não era daquela forma, e eu pensei, o que está acontecendo? Que isso não pode ser real. E eu pensei, devo estar sonhando, isso só pode ser um sonho. Olhava para um lado, para o outro, aquele cenário. Eu pensei, se eu conseguir acordar na minha cama agora, eu vou provar para mim mesmo que estou sonhando. E eu lembro que eu fiz uma concentração e acordei na minha cama. E isso foi acontecendo algumas vezes, até que eu comecei a ver que eu conseguia controlar o enredo do sonho. E eu chamava isso de super sonho, na falta de uma terminologia mais técnica, não é? Até que um dia, numa dessas, de me concentrar para me despertar, na verdade me despertei de uma maneira diferente que eu me despertei fora do corpo, flutuando. E eu olhei para o lado, meu irmão, ali, o meu quarto. Eu falei, opa, isso aqui é outra coisa. Depois, confirmei com muitos estudos que muita gente tem as experiências fora do corpo a partir do sonho lúcido. Foi tudo com as técnicas dele, né? Então, legal. E eu lembro que isso se tornou uma coisa super fácil para mim. E eu já sabia que quando eu fosse dormir, eu já ia me desconectar. Então, a princípio, eu comecei a sair do meu quarto, comecei a passear dentro da minha casa. Aí depois eu comecei a sair da minha casa, perder o medo de ir para a rua à noite. E eu me lembro que em frente à minha casa tinha um terreno vazio, naquela época era vazio, hoje não, né? Tem prédios em todos os lugares. E tinham 2 cavalos num campo de futebol. E eu lembro que eu comecei a andar muito rápido e comecei a volitar. Então eu comecei a voar, sem querer, como se eu já tivesse aprendido aquilo num determinado momento da minha vida. Mas não, eu era uma criança. E quando eu percebi que eu voei, eu fui em direção a esses cavalos e eles me viram. E começaram a relinchar, começaram a ficar meio nervosos. E eu percebi que alguém podia me notar. E uma certa noite eu saí em casa e minha mãe estava na cozinha, tomando água. E eu fiquei na frente dela para ver se ela me enxergava e ela não me via. E a minha cachorrinha pequena me enxergava. Aí eu comecei a deduzir por mim mesmo, puxa, acho que os animais me veem, mas as pessoas não. Então eu bloqueei em contar isso para alguém. Eu falei, eu acho que eu sou maluca, né? E não tinha amigas que me contavam isso também. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou tentar entender do que ele está falando aqui. Porque de repente isso aqui é um estado que eu fiz sem querer, vou estudar, li, e tinha um exercício para fazer. Tentei ser o mais técnico, científico possível, né? No experimento, fiz os exercícios sentado, os exercícios deitado, tinha visualização, esvaziamento e tal, e a sequência de respirações, de baixar a respiração o máximo possível. Mas esse exercício serviu para quê? Serviu para eu sair do corpo. Eu comecei o exercício, olhava para o lado, olhava as horas, olhava para o lado, olhava as horas, daqui a pouco eu olhei para o lado, em vez de ver o computador do meu lado para olhar as horas, eu vi o acabamento de gesso no teto.
E aí a hora que eu olhei e vi a cama de gesso no teto, eu demorei para entender. Eu olhei para frente, o teto estava na minha cara. Aí eu virei, o corpo estava embaixo. E aí primeira reação que eu tive, morri! Né? Eu pensei, nossa, morri, eu consegui me matar. O que aconteceu? Né? Aí eu, olhando para o corpo, na hora que eu tive essa reação, o corpo suspirou. Aí eu parei e falei, eu estou vivo. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Como isso é possível? E aí a segunda reação, né? Guzula estava certo, que droga! A coisa se repetiu durante 1 ano, me fazendo sentir raiva e desprezo cada vez que acontecia. Entre provas da escola e dramas adolescentes, eu lá tinha a cabeça para passar a noite flutuando no meu quarto. Eu só queria dormir, apagar, blackout, até o dia seguinte, como qualquer pessoa normal. Por que eu? O meu pai, ele era bancário e todo dia de manhã ele acordava cedo, ele tinha um revólver, né? Ele tirava os abacates com um tiro de revólver no talo do abacate, porque ele pertencia à Federação Brasileira de Tiro. Aí ele sentava no chão, eu lembro bem disso, aí ele mirava e atirava, e eu ficava vendo aquilo, né? Eu não gostava de armas, mas eu achava aquilo uma perfeição muito grande ele conseguir fazer, né? Então ele sentava, ele ficava no chão mesmo, sentado, e atirava. E um dia ele foi lá e ele falou, nossa, não tem mais abacates. E eu falei, tem sim, pai. Porque eu tinha saído do corpo e eu ficava flutuando sobre a casa, né? Ele falou, tem sim, atrás daquele galho eu tenho um abacate, você não pode olhar. Ele falou, você andou subindo na árvore? Eu falei, eu não sabia o que responder, né? Para mim aquilo foi uma denúncia terrível. Falei, nossa, o que eu falo para ele? Aí eu falei, subir, né? Entendeu? Era a única coisa que eu podia. Ele falou, você não pode ficar subindo na árvore, que você cai, meu filho. Ele deu uma bronca em mim. Eu falei, puxa vida, quase que eu me denunciei, né? Se ele souber que eu fico flutuando em cima da casa, eu vou ter um problema aqui. Tinha uma coisa que meu pai falava, que pessoas loucas iam para o Melo Mato, que era um hospital psiquiátrico que tinha na região. Eu falei, ele me manda para o Melo Mato, e aí eu vou ficar lá com aqueles, né, com todo mundo louco. Então eu ficava com muito medo e com muito cuidado, mas eu nunca tive medo de sair do corpo. Eu me projetava e ficava muito na área do quarto. Então todos esses sintomas que nós lemos, que tem na internet, poxa, catalepsia projetiva, que você fica paralisado, balão-Neumann, som intracranianos e outros, eu tive e consegui assim, me adaptar com elas. Então com o tempo eu não tinha medo. A única coisa que tinha, assim, é muito engraçado, mas quando eu chegava, eu me projetava, era muito tarde, umas 2 da manhã, eu ficava às vezes em catalepsia, eu tinha medo de voltar, não era medo de voltar, eu ficava receoso de perder a hora de acordar por causa da escola. E você perde a noção do tempo. Então não teve medo, essa questão do medo. Então a minha irmã mais velha, ela é 15 anos mais velha, e ela dormia no mesmo quarto que eu, então a gente dormia de luz acesa, eu dormia de mão dada, porque eu começava a escutar todos os barulhos, né, todos os sons que ocorrem durante o processo da saída do corpo. Então a aceleração do seu campo energético vai produzindo uma espécie de zumbido. Eu sentia todos os zumbidos que a gente chama, né, de intracranianos. Então eu escutava estalos da glândula pineal, eu escutava um monte de coisas dentro da minha cabeça e eu não sabia como proceder. Todos esses sintomas me causaram mais turbulência do que a própria experiência em si. Dá um beijo, Caio. Dá um beijo. Buzina, Caio, buzina. Cadê a buzina do carro? Aí, buzina? Manda beijar a menina. Dá um beijo, Naná. Ai, ela vai cair, Dá um beijo, Naná. Não, Caio, fica paradinho, fica isso, paradinho. Naná, cai. Dá um beijinho, Naná. Um beijo, Naná. Ficou.
Una reacción muy curiosa cuando expliqué, porque recuerdo la primera de los 16 años, sería sábado o domingo porque estábamos en familia y me levanté tarde, justo después de la experiencia, y la expliqué con toda la emocionalidad del momento, ¿no? De que no estaba soñando, estaba flotando en mi habitación. Y entonces uno de los comentarios muy divertidos que ahora parecen divertidos es, pues ¿podrías ir un momentito volando al mercado que llegas antes y traes un paquete de tomates? Claro, ese grado de jocosidad, de incredulidad, vale, simplemente te pone alerta, entonces, bueno, segmentas con quién compartes y con quién no compartes, ¿no? Pero inicialmente sí que hay cierta incredulidad, ¿no? Lo empecé a contar, lo que pasa que la primera vez que lo conté, todo el mundo... Todos eran, sí, qué guay, qué cosa más rara. O vamos a mirar cosas en internet, con el móvil. Pero me decían, pero ¿seguro que no es un sueño? ¿Estás segura de que...? O hasta alguna persona me ha llamado, me han dicho, eres una cuentista. Eso lo sueñas y luego lo exageras. O esas son cosas que te imaginas. Pero, y a partir de allí, cada vez que se habla no lo saco, pero cuando sé que estoy con gente que sí cree o sí confía, pues sí lo cuento. Y no cuento todo, porque cuando cuento todo, la gente se queda como un poco, no sé, como cortada de rollo, pero cuento lo más divertido. Dizem que santo de casa não faz milagre, né? Não que eu seja santo, mas é um ditado que fala. O pessoal aqui de casa, eu falo para eles as experiências, mas eles têm aquele, sabe, tudo bem, mas... Eu tento também sair do corpo, igual meu genro, né, fala, mas eu tento sair, mas eu não consigo, eu já tentei, eu às vezes entro naquele estado e tal, que eu percebo que eu estou ali preso, mas eu tento, mas não consigo, eu apago, sabe? Então, como eles às vezes não conseguem ter a própria experiência, então fica aquele, né, aquele meio ceticismo, meio acredita, eles acreditam porque não sabem que eu não sou mentiroso, né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm aquele pé atrás, sabe? Eles não entram muito em detalhe, eles fogem do assunto, sabe? Porque as pessoas têm medo, às vezes, de saber, de entender certas coisas. A gente, por mais que não queira, isso vem culturalmente dentro da gente, né? Não quer que o outro veja como... ou como bruxo, como uma pessoa, né? Ou até como maluco. Então, é difícil você se abrir, se expor. Me daba mucho miedo, pánico, terror, desnudarme de esta manera, porque pensaba que socialmente tenía una imagen de persona formal, seria, como que la gente creía que me había trastornado, que me había vuelto loca, pero esta no es la persona que conocemos, madre mía, yo con ella no me hablo, yo ya no le digo nada, que está muy para allá. Pues para mi asombro fue al revés, que en vez de rechazo encontré como mucha complicidad, ¿sabes? Y descansé. O sea, si mis miedos a desnudarme estaban ahí latentes, se evaporaram dizendo, vale, pues sim, esta sou eu. Eu acho que eu sempre tentava falar, a gente sempre quer falar o que a gente é, o que a gente faz, né? Mas essa minha tentativa, ela foi acontecendo aos poucos e eu não conseguia dizer assim, olha, eu faço projeção astral, né? Todas as noites eu consigo sair do meu corpo. Aí depois eu comecei a fazer comentários sobre projeção astral, mas eu procurava respostas na adolescência, alguém que me dissesse por que isso acontece com você. Eu perguntava para as pessoas se quando de noite elas dormiam, se elas tinham alguma experiência. Eu não dizia, você sai do teu corpo? Porque eu tinha medo de perguntar. Mas você tem alguma experiência? A pessoa fala, tenho sonhos, tenho muitos sonhos. Eu não tenho sonho. Eu falo, não, mas não é isso que eu estou perguntando, né? Então era uma coisa meio enrolada para mim. E aí, mas foi um percurso, né, de descoberta, até um momento em que eu falei, puxa, isso aqui é uma coisa que eu posso utilizar para fazer o bem para as pessoas. Porque eu posso ver algumas coisas que elas não podem, né?
Cansada de flutuar à toa, tentei me mover. Tentei explorar o mundo lá fora. Mas era como uma criança, sem saber andar. Eu dava a ordem, mas o meu corpo não respondia. Pelo menos não esse corpo feito de energia. Esse corpo mais leve do que o outro que dormia. Como é possível que na internet as pessoas procurassem técnicas para fazer isso que eu fazia sem querer? Estavam todos loucos? O mundo do avesso. Quem sai quer ficar? Quem fica quer sair. Nada funcionava no meu caso. Nem meu corpo servia para me prender a ele, nem o outro servia para algo mais que flutuar, feito um balão cativo. Aí vendo as coisas, tentando, né, conversar, fui tentar conversar com pessoas de área espiritual. Quando eu vi que tinha muito relato de coisa, fui falar com gente da área do espiritismo, fui repreendido, falaram que eu estava me arriscando, que eu podia morrer. Fui falar com um pessoal na área do esoterismo, e várias pessoas de diversos ramos de esoterismo, e todo mundo tentando me colocar no rito, me iniciar em alguma coisa, e dizendo que eu não podia fazer aquilo sem preparo e sem iniciação. Eu falei, mas eu não quero fazer, eu quero parar. Entonces había días que decía, si la noche anterior me había pasado sin querer y me había agobiado mucho, al día siguiente decía, hoy nada, hoy de verdad que quiero dormir y ya está. Foi esse momento da vida meio louco, né? Então, tipo, uma maneira, por exemplo, para escapar, né? Então, beber de muito. Então, festas, festas, festas. Quando a gente bebe muito, apaga, não, a consciência, né? Então, praticamente, quando eu tava lá muito louca, vamos dizer assim, né? Quando você tá muito alcoolizado, é mais difícil você lembrar, reter a informação conscientemente, né? Na verdade, eu acho que era uma maneira de querer escapar quando eu era jovem. Eu acho que é um pouco normal, talvez, a gente passar por esse momento, né? Porque, lógico, como não se fala disso com ninguém, principalmente quando você é criança, quando você é jovem, se fala pouco. E quando se fala, se dá pouca importância. Do tipo, esquece disso, é sonho. Esquece disso, é pesadelo. Não liga pra isso, é bobeira. Então, bom, vão apagar essa memória, né? Então a gente bebe, a gente fuma, a gente faz, né? Ou não dorme, né? Que é pra tentar evitar. Quando a gente joga, a gente faz um monte de coisa, né? Estripulias pra tentar evitar. Era simplesmente que eu não conseguia controlar. Então, a falta de controle, né? Que de repente eu saía e começava a flutuar. Só que também de umas poses, né, de perna pra cima, com a cabeça encaixada, ou eu rolava e caía do lado da cama. Só que eu não conseguia ficar de pé, eu não conseguia falar, tá, então eu vou passear pela casa, eu vou, né, tentar explorar. Eu tentava, mas eu não conseguia. Então eu comecei a pegar uma mania daquilo terrível. A hora que eu deitava, eu percebia que eu ia sair de novo. Não, de novo, essa coisa de novo, não. Primeiro que muitas pessoas passam por isso, não sabem, são alvos de preconceito. Né? Enfim, é um fenômeno natural, mas que é muito capitalizado ou pelo preconceito ou por crenças, né? Quer dizer, se você procura uma determinada escola espiritualista com isso, vão tentar te vender um pacote de crenças, dizendo, não desenvolve porque isso é perigoso. Não é perigoso, é natural. Eu comecei a perceber que eu precisava direcionar o assunto para as pessoas que precisavam de ajuda também, e eram muitas que passavam por as mesmas coisas e não tinham acesso à informação. Até chegar àquela informação demorou um pouco. Então eu decidi pegar aquela informação que eu tinha aprendido, simplificar ela, né, e transmitir de uma forma mais tranquila, passando para as pessoas a ideia de que elas não precisam estar numa religião, elas não precisam ir especificamente no lugar, elas podem até ir, mas não precisam estar lá para simplesmente entrar em contato com a liberdade que elas têm de uma forma simples e adquirir a liberdade consciencial. Eu comecei a ficar até, de certa forma, confuso. Eu senti a necessidade de saber diferenciar se aquilo era algo real ou se era uma ilusão que estava acontecendo na minha mente. Eu pedi ajuda para minha irmã na época, pedi para que ela escrevesse num papel alguns símbolos, sem que eu pudesse ver, e ela colocou numa região da casa onde eu não tivesse acesso.
E durante essas experiências, eu tive a oportunidade de me ver fora de novo. Fui até o lugar, olhei, eu vi exatamente o que ela tinha colocado nos papéis ali e pensei, agora eu vou voltar no corpo e vou escrever exatamente o que eu vi. E foi o que eu fiz. Eu voltei, acordei e escrevi os 3 símbolos. Era o número 3, era um triângulo, era um quadrado. Era isso que eu tinha visto. Eu não tinha como acessar o lugar, eu estava com a minha perna quebrada na época. E aí a minha irmã me ajudou. Ela pegou o papel e falou, olha, Fernando, é isso aqui o que eu escrevi. Aí eu peguei o diário, que eu anotava todos os dias, eu anotava tudo o que vinha acontecendo e tive a minha comprovação, foi a minha primeira comprovação. Eu falei, eu realmente estava lá, porque era exatamente o que estava escrito. Es normal esa duda. Y es como si, imagínate que tú ves todo el espectro de colores y hay una persona que no ve un color que tú ves. ¿Cómo sabes que estás viendo ese color? Bueno, porque es que estoy viendo ese color. Ya, pero yo no lo veo. ¿Cómo sé que tú no te lo estás imaginando, ¿no? Cuando tienes la experiencia, no es que te experimentes desde el cuerpo astral o cuerpo energético, es que te estás experimentando desde ti. Desde ti. Con lo que no hay duda. Si esto pudiese aún generar dudas, lo que es inequívoco es la información que puedes obtener. Porque si obtienes información a través de estas experiencias de la que tú no tenías constancia y esa información es corroborable, eso es que está ahí. O valor, portanto, da experiência em que você sente que está saindo do seu corpo, não é só estar lúcido quando já está lá fora, mas sentir cada etapa, no momento em que você está relaxado, mas o seu cérebro não está dormindo, você não está dormindo, você está absolutamente lúcido e em controle. Essa experiência é muito interessante, porque às vezes essa saída pode ocorrer de uma maneira quase que instantânea, e você começa a flutuar e vai, mas outras vezes sai o pé, sai a mão, sentimos uma vibração muito intensa, que nós chamamos de estado vibracional, podemos sentir, por exemplo, às vezes afundando, ondas elétricas pelo corpo, sensação de não poder mover, enfim, muitas sensações, e são todas muito interessantes. Então, para muitas pessoas, essa experiência seria o mais importante para elas, porque deixa de ser assim, será sonho ou não será sonho? Não dá para ser sonho, você nunca dormiu. Na verdade, no decorrer do dia a dia, nós vamos tendo várias experiências que comprovam, né? Você vê um número em determinado lugar e você consegue comprovar. Nós tivemos experiências em grupo, o grupo inteiro, foram mais de 20 pessoas que lembravam da experiência. Certa vez eu saí do corpo com o Wagner, e eu me lembrava de ter tido experiência com ele, né? Aí era de madrugada, eu voltei ao corpo e falei, poxa, eu preciso ligar para o Wagner para saber se, o Wagner Borges, para saber se ele está lembrado, né? Eu não liguei porque era de madrugada, mas ele me ligou. Eu não fui cara de pai, ele foi, né? Então foi muito engraçado, as duas pessoas lembrando e outras coisas que acontecem. Com o tempo você passa a ter confiança nisso. A nova versão tá bem melhor. Quando a gente tem uma projeção lúcida, uma experiência fora do corpo lúcida, a gente não tem dúvida do estado em que a gente se encontra. Assim como eu não tenho dúvida de onde eu estou agora, certo? Aqui nesse local da entrevista, durante uma projeção lúcida, nós sabemos exatamente onde nós estamos, quer dizer, estamos fora do corpo físico, em alguma parte da dimensão extrafísica, que pode ser próxima ao corpo ou não, mas nós então sabemos que estamos projetados. Los sueños, lo que entendemos como sueños ordinarios, no deja de ser otra cosa que la recreación a nivel visual interna, la proyección de imágenes a nivel mental, de lo que sea, imágenes residuales, proyección de deseos, acomodación de experiencias que hemos tenido, inputs que nos han entrado porque hemos visto la película de no sé qué y soñamos con eso. Eso es lo que son sueños ordinarios, ¿vale? Sueños lúcidos vendría a ser cuando tú detectas que estás soñando. Eres consciente de que estás soñando y sientes la posibilidad de interactuar de forma voluntaria dentro de ese sueño. Vale. Lo que entendemos como experiencias fuera del cuerpo son espacios tan reales, tan complejos y tan completos como lo es como lo es el plano físico, donde podemos interactuar dentro de ellos a través de un cuerpo
inherente a todo ser humano. Então, além do corpo físico, nós temos um outro corpo mais sutil, cópia deste, ou este é cópia daquele, se mudarmos os referenciais. E eles são ligados por um outro corpo chamado energético, duplo etérico, né? Chamamos de energossoma. E este corpo não só dá vida, vitalidade ao corpo físico, mas também permite que esse outro corpo mais sutil, o corpo astral, o psicossoma, corpo emocional, que ele se encaixe e controle e domine o corpo físico. Na projeção consciente na experiência fora do corpo, espontaneamente ou intencionalmente, parece que esse campo energético relaxa de alguma forma e permite a saída da consciência. O que nos leva a concluir, nesse nível de recorte, que a consciência não reside no corpo, né? Que somos consciências que habitam um corpo, e não o contrário, né? Não é que o corpo tem um espírito, o espírito tem um corpo. Para piorar, as crises de catalepsia aumentaram. Quando dormia no meio da tarde, muitas vezes ficava com a sensação terrível de não poder me mexer, nem falar, nem nada. Aquele velho pesadelo. A mente acordada e alerta. E o terror de ser prisioneira de mim mesma. Havia alguma relação entre o que estava acontecendo à noite e esse impasse em que eu parecia ter ficado enroscada no meio do processo? Uma das noites, o movimento não voltava. Tinha tido a paralisia como todas as outras noites, mas dessa vez estava diferente. E o tempo foi passando, e eu me agitando e não conseguia me mexer. Eu achei que era a hora da morte. Para minha surpresa, eu escorreguei espiritualmente pelo lado esquerdo, com o chamado corpo espiritual, flutuei e olhei meu corpo pela primeira vez sem eu estar dentro dele, totalmente consciente, o corpo aqui embaixo, e logo a seguir eu caí para dentro do corpo. Abri os olhos, não dormi mais essa noite. Aí eu comecei a perguntar para os meus amigos se eles já tinham tido paralisia, e a maioria tinha respondido que sim e nunca tinha contado aquilo para ninguém. Então descobri que o fenômeno da paralisia é muito comum, mas as pessoas não conversam normalmente sobre isso. O que eu descobri então naquela época? Que quando eu acordava paralisado, bastava eu ficar quietinho, não tentar me mexer para a adrenalina não subir, me entregar a sensação que eu flutuaria naturalmente. Então essa é uma das técnicas que eu uso até hoje. Eu não induzo a paralisia, porque ela acontece. Quando ela acontece, eu induzo a saída, porque o corpo no ofrece resistencia. Eso es muy interesante que la gente lo sepa, porque toda la gente que está en estos puntos de catalepsia, de parálisis del sueño, están dentro de una experiencia. ¿Qué sucede? Que cuando la persona está experimentándose desde su cuerpo energético, las órdenes de movimiento y de comunicación no se dan desde esta parte, se dan desde 2 dedos por debajo del ombligo, que es la zona Tantian, desde la tradición taoísta, núcleo inferior, desde la tradición más chamánico-tolteca, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si no sabemos dar las órdenes desde ahí, nos va a dar la sensación de que no nos podemos mover, ni podemos respirar, ni podemos hablar, porque estamos intentando dar las órdenes desde un sitio que no le corresponden. E eu noto que, sei lá, de 40% a 60% das pessoas que vão a palestras relatam sintomas projetivos, né? Sintomas que poderiam, já a partir dali, naturalmente, quer dizer, se a pessoa estudar um pouco o assunto, quer dizer, uma boa arma é o conhecimento, porque quando você tem o fenômeno, se você se assusta, o que vai acontecer? Até por um mecanismo de sobrevivência, né, o seu corpo, seu metabolismo acelera, você tenta acordar. Tudo que te faz assustar durante o sono, né, te traz de volta ao corpo. Isso é um mecanismo que vem desde a savana africana, né, adrenalina, enfim, cortisona, acelera o batimento cardíaco, você acorda. Para o meu alívio, quando fiz 18 anos e mudei de país, o meu corpo se grudou bem no meu balão e não deixou mais ele escapar. Agora eu dormia pesado, cansada das obrigações que me tornavam adulta. Os anos que se seguiram foram um turbilhão de acontecimentos. Burocracia, homologação, estudar para o vestibular, passar, entrar na faculdade de comunicação, conhecer gente nova, provas, trabalhos, filmagens, ler, mais provas, mais livros, trabalhar de atendimento ao cliente, férias no Brasil, fazer estágio em produtora, fazer TCC, mais filmagens, namorar, fazer intercâmbio na Suécia,
festas, reportagens para TV, voltar para Barcelona, me formar, ser aceita na pós, começar a estudar, conhecer mais gente, mais filmagens, me formar, taquicardias e médicos, operação, ser aceita no mestrado como estagiária, trabalhar, filmar, conhecer mais gente, mais uma operação, me formar de novo, tirar carta, filmar, começar a escalar, trabalhar com tradução, filmar, ter uma vida normal. Não era isso que eu queria? Por alguma razão, talvez simplesmente devido ao vazio existencial, eu comecei a me fazer perguntas. Era 2012, e enquanto alguns falavam no fim do mundo, eu estava preocupada em encontrar o meu caminho, depois de finalizar todos os estudos que eu quis obter. Obtive. E daí? É tudo que tem pra vida? Talvez seja normal que o ser humano se questione em épocas de crise e revolução. Enquanto gritávamos nas ruas, em manifestações indignadas, algo também gritava dentro de mim. É isso a vida? Qual é o sentido de olhar para trás, de revirar o passado, se não for para aprender com os erros e revisitar quem fomos, seja para nossa alegria ou nossa decepção? Todo mundo cresce e percebe quando existem coisas mal resolvidas lá atrás. Eu não queria voltar a sair do meu corpo, mas quis entender o que me acontecia. Por que começou de repente? Por que parou de acontecer? Existia mesmo uma forma daquilo ser legal? Por que algumas pessoas falavam tão bem de algo que tanto me assustava? Voltei para os meus diários, para os meus segredos, para as noites mal dormidas de 2004, na tentativa de entender o que eu vivi naquele momento. Senti estranheza em relação à experiência, mas ainda mais em relação à Natália que fui. Desta vez, decidi enfrentar o meu medo mais profundo e cruzar a fronteira, onde deixo de ser o que eu conheço e passo a descobrir o que eu, talvez, sempre tenha sido. A grande reviravolta foi quando eu tinha de 18 para 19 anos. Eu era líder de um setor de desenvolvimento. Um dos meus técnicos, um dos meus funcionários, que era bem mais velho que eu, mas ele veio conversar comigo, contar, hoje eu vou sair no horário redondo aí, porque eu vou levar um pessoal da minha família para assistir uma palestra de um cara que eles vieram para São Paulo para assistir. Um cara que fala de projeção da consciência, viagem astral. Eu, o quê? Você vai procurar isso? Ele falou, não, o pessoal da família veio ver, parece que é bacana. Aí eu falei, mas quem que é? Pensando que ia ser alguma coisa do Valdo. Não, Wagner Borges, eu conhecia de nome. Eu falei, Chicão, você vai entrar nessa? É uma roubada, isso aí começa, não para mais. Dá maior trabalho controlar isso aí, meu. Não entra nisso não, isso é uma roubada, cara. Eu, não, mas eu já falei que ia levar meus parentes, tudo. Eu, não faz isso, você vai levar seus parentes, vai ferrar todo mundo, cara. Fala pra esse pessoal assistir no cinema, fazer outra coisa. Aí ele falou, não, eu vou lá, eu vou levar o pessoal e tal. Eu falei, eu vou com você, vou te acompanhar então, ver se esse cara não é roubado. E eu fui pensando o seguinte, chega lá, eu já sei o que perguntar, porque eu já li muito, eu vou desmontar esse cara. Que papo, velho, que tá querendo ensinar a fazer um negócio que eu tô querendo parar. Chegou lá e começou a contar. A primeira coisa que ele fez foi contar a história dele. Quando ele contou a história dele, eu fiquei parado, eu não conseguia falar nada, porque era muito parecido com a minha. Começou com 15 anos, né, não foi bem... Eu fiquei em choque, assim, choque total. Bom, no final da palestra, eu não só não desmontei o cara, como eu me inscrevi para o próximo curso. Eu saí de lá convertido. E nós temos aqui a Natália e um grupo de amigos que vieram de Barcelona, na Espanha, estão aqui no Brasil, fazendo um documentário sobre as experiências fora do corpo. Vieram entrevistar várias pessoas, fizeram uma longa entrevista comigo essa semana e eles estão aqui hoje filmando o programa que está sendo feito ao vivo aqui, exatamente agora, 12h54, aqui na Paulista. A vida vai te trazendo pessoas, né, no caminho, uma ou outra, como foi no meu caso com a minha prima, que você quando pega uma referência, pode ser uma pessoa só, que sinta a mesma coisa que você, que passe pela mesma coisa que você,
você já se torna uma pessoa para você mesma normal? Porque eu não sabia de nada, não tinha a menor noção. Aquilo acontecia comigo desde pequena, mas eu não tinha a menor noção do que fosse. Achava que era maluquice ou, sei lá, uma capacidade de sonhar muito grande, né? E assistindo um programa de TV, o entrevistado era o Valdo Vieira. Isso foi, eu tinha uns 18, 19 anos. Olha, lá para 86, 87, ele estava começando o estudo da projeciologia. E aí eu me encantei com aquele velhinho barbudo dizendo que ele também saía do corpo, que isso era uma coisa normal, que a ciência estava estudando, quer dizer, dando um cunho científico à coisa, né? E que ele fazia pesquisas, mas fiquei encantada com a forma como ele mostrou que aquilo era uma coisa natural, era uma coisa real, que outras pessoas também passavam por aquilo e que não era doideira minha, né? Eu varei a noite lendo o livro, porque eu encontrei ali diversas coisas que eu estava sentindo e que eu não tinha entendido ainda. E o autor do livro, Silva Muldon, que era um projetor da década de 20 nos Estados Unidos, né, ele falava coisas que eu tinha, então eu sabia que era verdadeiro, porque você sente algo, o outro sente algo. Pô, você fala, aquilo que ele sentiu é a mesma coisa que eu senti, então eu sei que isso é verdade, porque eu senti em mim. E aí eu fiquei mais tranquilo, porque eu percebi que aquilo era uma coisa que acontecia com algumas pessoas de forma espontânea. E aí o que eu fiz? Comecei a correr atrás de literatura sobre o tema. Descobri a página Viagem Astral e conheci a história do Saulo Calderon. Eu devorei o livro dele em uma tarde, e foi assim que eu descobri que outros haviam vivido o mesmo antes de mim. Muitos, como ele, haviam passado do medo ao domínio da coisa, compartilhando com outros o que aprendiam no caminho. Eu seguia sem aprender. Será que era tarde para recuperar as asas que joguei fora? Quem poderia me ajudar? Onde estavam essas milhares de pessoas que visitavam a página do Saulo cada dia? Onde estavam os alunos da International Academy of Consciousness, que até campus possui para ensinar aos seus alunos a arte de voar? E voei de volta ao Brasil, que por acaso foi onde o doutor e projetor Valdo Vieira deu início à projeciologia, o estudo da projeção da consciência, bem no ano em que eu estava nascendo. Eu tenho aqui publicado a metade do material que eu estou pesquisando, né, em mais. Eu sou da opinião de que uma das perdas que nós tivemos ao longo do processo cultural foi suprimir essa informação. Se você for pesquisar lá no Egito Antigo, você vai descobrir, por exemplo, que a experiência fora do corpo era uma espécie de graduação ritualística. Você tem um nível de sacerdócio que você alcança se você conseguir ter uma experiência lúcida fora do corpo. Era uma aprovação. Você consegue ler nos signos gravados nas paredes, coisas de 3.500 anos antes de Jesus, mais de 5.000 anos atrás, sinais de rituais envolvendo saída do corpo. Né? Eles tinham palavras específicas para falar do espírito fora do corpo. Né? A separação entre Ba e Ka. Todos os bichos que não têm uma linguagem complexa, linguagem memorialista como a nossa, saem do corpo lúcidos. Porque isso não foi suprimido pela linguagem, pela crença nas palavras. Quando uma mãe fala, dorme filhinho, ela já está programando aquela criança para entrar no estado do dormir, e o significado dessa palavra é de perder a lucidez, perder a memória. Você tem essa condição, perda programada pela própria cultura. Como eu e tantas pessoas também, tá? E não acho que eu seja especial por ter saído do corpo, não. Mas como já saí do corpo várias vezes, muitas vezes vi meu corpo deitado. E você vê aquele corpo e parece uma coisa muito esquisita. Porque você sente leve, flutuando, não tem fome, não tem dor, não tem cansaço, não respira nada, e você olha e o que você vê ali é um macaco. O corpo é um primata, que tem fome, que tem instinto, está cheio de bactérias. Se você não escovar bem, lavar todo dia, bem, as bactérias se multiplicam. Isso é uma ecologia total. E o que eu vejo? Quando nós estamos naquela condição mais ampla e voltamos para dentro do corpo físico, existe a maior piada cósmica que todos os filósofos e poetas já tentaram solucionar, é que nós somos essa consciência cósmica, além de espaço, tempo e tal, só que dentro de um corpo
Algo primitivo e cheio de instintos. Então, algumas pessoas se identificam mais com o corpo macaco, primata, do que com a consciência. Esse é um dos grandes problemas da humanidade. Então, acho que nós deveríamos descobrir que nós somos consciências, mas provar isso por nós mesmos, não é? Senão ninguém pode nos convencer disto. Talvez a projeção, esse retorno temporário nos sonhos num grau e na projeção em outro grau, sejam pequenos retornos à identidade, pequenos realinhamentos de identidade que a gente tem. Mas assim, como eu disse, quando a gente começa a perceber o que isso é, o que é a natureza das coisas, a facilidade que é os fenômenos, começa a notar o quão amplo isso é, quanto tanta gente que você não sabe tem e não sabe, né, definir, não sabe o que está acontecendo. Ou quando você vê os registros históricos e vê que em todas as culturas, em todas as épocas, em todas as religiões, sei lá, ou não religiões, quer dizer, você encontra relatos, aí você fala, opa, estamos diante de alguma coisa que é natural. Pode ser desconhecida, mas é natural. Eu digo que eu não costumo acreditar no sobrenatural. Tudo é natural, mas há algumas coisas que são de uma natureza tal que eu ainda não alcanço. Né? Como havia um tempo que a gente não conhecia a eletricidade. Pode ser que daqui a 1000 anos a gente tenha uma explicação mais científica ainda para isso, né? Mas me parece que eu estou encontrando alguma coisa da minha natureza, da manifestação, algo do meu coletivo, algo daquilo que me pôs aqui de alguma forma. A gente perdeu o contato com isso, que é uma ferramenta de descoberta de mundo espiritual, só que também tira o poder das estruturas, porque se você está fora do corpo, tem contato com os espíritos, você não precisa de mediação. Se você tem contato com o mundo espiritual, você entende que não precisa de alguém te salvar. Então, a difusão da experiência fora do corpo como algo comum, algo que todo mundo tem acesso, virou uma parte da minha vida. Né? Eu falo, é uma ferramenta de quebra da hierarquia. Né? Falando, vamos quebrar esse processo que é muito hierárquico, que é um processo de supressão, cheio de enganos, medos e traumas que não são necessários. Na verdade, são obstáculos para a sociedade. É uma recuperação de algo que para a gente parece um ganho. Né? A gente está ganhando, mas a gente está recuperando. A gente já tinha. Quem éramos nós quando acabávamos de chegar a este mundo? Quando ainda não havíamos sido educados para acreditar que somos apenas um corpo. Quando ainda brincávamos com o invisível e conversávamos com amigos imaginários. Afinal, o que havia de ilusório ou real antes que começássemos a imitar os adultos? Tento ver através dos meus olhos de criança em uma velha fita de aniversário e sinto que ali dentro há algo essencial e puro que devo resgatar. Romper a casca que construí, sair do casulo e renascer, feito borboleta. Uma das vantagens dessa saída do corpo é provar para a pessoa que existe vida depois da morte. Veja, eu não estou falando provar para o mundo, eu estou falando para ela. E se você está seguro disso, aí não importa o que os outros acham, se isso é real ou não. Você sabe, você está tranquilo com aquilo e não é mais questão de crença, você viu. Então, a saída do corpo liquida o medo da morte no sentido conceitual. Não é que você quer morrer, mas liquida esse terror. Você sabe que você continua existindo. E na hora da perda de um familiar, você sabe que a história não acabou. Outra experiência que me marcou muito também foi de um colega, ou com um colega, na minha época que eu estava na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, estudando, e nós dois fomos vítimas de um acidente, estávamos andando de bicicleta numa estrada e fomos atropelados por uma picape. E ele faleceu no acidente. E eu sempre falava das minhas projeções, ele me via lendo, e ele era muito católico. Ele dizia, não, Wagner, mas não pode ser, e eu não acredito. Ele era sempre muito educado, não era daquele cético agressivo. E nós vivíamos em altas discussões filosóficas, mas numa dessas, obviamente, antes disso tudo acontecer, eu tinha dito para ele, né? Falei, Paulo,
Se um dia, por qualquer motivo, você falecer, dessomar, morrer antes de mim, eu vou fazer uma projeção, eu vou aparecer na tua cara com o meu dedinho assim, e vou te falar, te disse, não te disse? E aquilo era um motivo de piada. Fatalidades da vida, aconteceu aquele acidente, e um dia, sem que eu planejasse vê-lo, eu já tinha tentado muitas vezes, não conseguia, um dia minha lucidez, ou minha rememoração, começa num lugar que era muito diferente, muito exótico, muito estranho, pelas formas, pelo tipo de material ali. E eu andei por aqueles corredores, não é? Quando entrei num determinado quarto, uma sala, estava meu colega lá. Então tem vários fatores marcantes nisso, porque quando eu vi esse meu colega, foi aquela alegria de ambos, eu fui rapidamente a ele, só que quando eu o abracei, ele me abraçou, os dois psicossomas entraram um dentro do outro. E eu pude senti-lo ao nível dos sentimentos e pensamentos, ideias, memórias. Aquele foi o maior compartilhamento de consciência que eu vi na minha vida. Quer dizer, durante alguns segundos eu me tornei ele e ele a mim. Então, ali é que eu entendi que os abraços da gente, beijos, é tudo uma pálida tentativa de chegar àquilo. Aí, nós nos desconectamos e começamos a conversar. E ele me perguntando, e o fulano, e o nosso amigo não sei quem, e o professor tal. E eu tentando conversar lá. No meio dessa brincadeira, eu coloquei o dedo na cara dele e falei, te disse, não te disse? E ele começou a rir. Claro que isso para nós não tem valor nenhum agora como prova, mas pelo menos entre duas consciências, que ele foi muito interessante. O objetivo da projeção é parafisiológico, quer dizer, ela não precisa ter um objetivo, ela ocorre naturalmente. Então, sem que a gente faça nada, sob certas circunstâncias favoráveis, como, por exemplo, profundo relaxamento, meditação, ou até um estresse físico muito grande, ocorre a experiência projetiva. Agora, quase sempre, na maioria das pessoas, de forma não lúcida, de forma não rememorada. Como tudo nesse universo que a gente vive parece ser dual ou binário, a projeção é como se fosse, né, e o ato de você estar aqui encarnado seria como sístole e diástole. Seria um mecanismo natural, a respiração. A hora é natural você estar expandido, entre aspas, fora. A hora é natural você estar dentro. Eu saí, a lua estava muito bacana, cara, estava sensacional. Aí eu fui subindo, eu queria ver o máximo que eu conseguia chegar. E aí eu percebi que eu já estava passando até as nuvens e tudo mais. Em determinado ponto eu quis olhar de volta, né? Minha ideia era chegar até a lua, mas eu quis olhar de onde eu estava vindo. E a hora que eu virei, Natália, era algo sensacional. Eu comecei a ver aquela esfera diminuindo o nosso planeta, assim. Eu consegui ver todo o horizonte dele, assim. Eu fiquei durante um tempo olhando ali antes de voltar. E é algo extraordinário, é sensacional. São experiências, assim, que enriquecem muito. Você acorda feliz para o seu dia a dia. Olha, eu acredito assim, que qualquer pessoa que quiser, ela consegue realizar projeções astrais lúcidas. E eu tenho a maior prova disso no meu pai. Então, o meu pai, 75 anos de idade, meu pai foi uma pessoa que ele praticava yoga, né? Ele era muito certinho no que ele fazia, mas um dia ele chegou para mim e falou, filho, eu sinto muita saudade da tua mãe. A convivência dele com a minha mãe era muito próxima, eles eram muito coniventes, né? E ela faleceu, ele falou, eu sinto uma saudade. Você acha que através da projeção astral eu posso falar com ela? Se você me disser que sim, você poderia me ensinar a fazer projeções astrais? Quando ele falou aquilo para mim, eu falei, ele acabou de me dar um presente. Ele me deu um presente agora. Nossa, para mim foi emocionante aquele momento. Eu falei, claro, pai, quando é que o senhor quer começar? O senhor quer começar já? Ele falou, a gente pode começar já? Eu falei, posso. Ele falou, então você aguarda um pouquinho. Ele foi lá dentro da casa dele, ele morava numa casa, assim, era uma casa, tipo um sítio, né? E
pegou, trouxe uma cadeira, colocou a cadeira, um bloquinho de papel e falou, a gente pode começar? Eu falei, claro, pai, vamos começar. Aí eu fiquei olhando e falei, nossa, esse camarada, ele não sabe o que ele fez com a minha vida agora, entendeu? Não sabe. Aí eu comecei a explicar para ele, eu me comprometi e cumpria. Só que como ele era muito metódico, ele anotava tudo e todos os dias ele praticava. Um belo dia, às 2 da manhã, ele me liga. Me liga muito eufórico. Filho, você não sabe o que aconteceu. Só que quando ele falou isso, eu falei, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, não me deu susto. Ele falou, eu realizei uma projeção astral com lucidez muito alta. Aí ele começou a descrever tudo. Aí ele falou, filho, é fantástico, é a liberdade, é não sei o quê, por que eu não fiz isso antes? E aí ele começou a fazer projeções astrais lúcidas porque ele era muito firme, muito decidido, né? Aí ele começou a anotar um monte de coisa, né? E um dia ele falou com a minha mãe. Mas ele foi o maior exemplo de alguém que consegue realizar uma projeção astral. Qualquer pessoa consegue, vai ter que se dedicar, né, cumprir, né, com o que faz, com continuidade, com a frequência, com tudo. Mas eu penso que se conseguir ter uma projeção astral, com um nível de lucidez suficiente, a pessoa vai se dedicar. É uma coisa que marca a sua vida, não tem jeito, né? Foi só olhar para dentro que as experiências voltaram, naturalmente, como se nunca tivessem cessado. Como se algo em mim estivesse esperando para despertar novamente. Agora, com informação e confiança, sabendo que não estava só, decidi colocar em prática o que havia aprendido, com responsabilidade, disciplina e objetivos. Já não fico voando à toa por aí, mas cada noite é uma aventura. O que a madrugada me reserva? O que aprenderei desta vez sobre mim ou sobre o mundo? Com quem terei a oportunidade de me encontrar? E a pergunta que não quer calar: como tudo isso podia passar batido sob um rótulo simplista de misticismo ou alucinação? Você já travou dentro de uma parede? É muito legal. Você tá É muito legal, é muito louco. O que eu fiz? Aí você É fala, muito foi a louco. feijoada. É isso, eu também pensei uma coisa. Será que eu comi demais? Eu tô dormindo. Não vai, você fica travada. Metade pra baixo, metade pra dentro. Aí você se utiliza. Mas não pensa no plano astral, viu? Às vezes você tá num lugar, você bate, todo mundo passa, você fica. Aí você, deixa eu se utilizar. Aí você fica calmo e tal, aí você vai. Às vezes nós somos muito discretos, por exemplo, em qualquer situação social, quando se pergunta assim, com o que você trabalha? E na minha cabeça eu penso, por onde eu começo? Mas como? Qualquer abordagem. Não, eu sou um pesquisador, autor, instrutor de uma instituição sem fins lucrativos. Mas você dá aula, pesquisa o quê? Consciência humana. Mas como assim? E vai-se, já aconteceu em festa, de se explicar bem o que era, e aquele grupinho de pessoas dissipar, desaparecer. Eu tenho que pegar aqui uma bebida, vou falar com a minha mulher, e desaparece. Mas às vezes existe o efeito oposto. E vão acumulando gente, vai juntando em volta e perguntando cada vez mais. Porque quando a gente pega esse assunto, a gente tem vontade de ser falando com todo mundo, né? Explicando, mas o normal é que você vai devagar, porque nesse meio as pessoas começam a falar, rapaz, esse cara é meio doido, esse cara é voador e tal. Mas faz parte. A gente, quando começa a estudar um assunto que ainda é um tabu, não há de ser no futuro, ainda mais com um estudo sério, bem feito, como esse que vocês estão fazendo, isso vai melhorar, mas por enquanto ainda é. La cantidad de gente que hay que les suceden estas experiencias y por el que dirán no se atreven a compartirlas, nos sorprenderíamos. Como no es un tema habitual, la cuestión es que no es habitual para este, ni para este, ni para este, ni para este, sin embargo sucede
y se queda ahí retenido, ¿no? Eu não penso que essa informação deva ser imposta e que todos têm que estudá-la, mas ela tem que estar disponível, tem que estar disponível de uma maneira que não requeira que a pessoa creia na linha A, ou B, ou C, ou o que seja, de uma forma que seja isenta. Eu gosto muito dessa apresentação de forma isenta, que não é nem radical para ser cético e contrário, e nem radical para dizer que tudo é possível. Existem aquelas pessoas que buscam, mas a projeção ela é algo natural, ela não é algo que acontece só com aquelas pessoas que estão buscando. E na maior parte das vezes, as pessoas que eu conheço que acabam tendo essas experiências, elas não sabem o que está acontecendo. Para quem nunca vivenciou isso, é uma coisa que pode assustar. Então a divulgação, você saber que outras pessoas também já passaram por isso, ajuda muito, me ajudou muito. Não ignorar. Vamos parar de ignorar, né? A gente está passando muitos anos ignorando, né? Vamos parar de ignorar. Vamos falar sobre o tema. Não conhece? Vamos procurar saber como é que acontece isso? Por que acontece isso, né? É algo natural ou não é? Eu posso provocar ou não? Então, tem vários lugares para você procurar esse tipo de informação. Tem várias filosofias que têm esse tipo de orientação. Para a gente parar de ter medo. Cada pessoa, cada consciência é praticamente um universo diferente e separado. Acho que na vida, até nessas experiências, nós somos muito enriquecidos pela diversidade. E não tentando homogeneizar todo mundo para pensar da mesma forma e aceitar, vamos dizer, estreitos limites, ou científicos ou religiosos. O verdadeiro projetor consciente, ele é sempre um rebelde intelectual. Ele não se encaixa em nenhuma caixinha que o tentam colocar à força. Algo dentro de mim me diz que este caminho que eu tanto temia é um dos mais belos presentes que pude receber. Espero fazer jus a ele, aproveitá-lo e extrair dele o melhor de mim. Mesmo que para isso também tenha que enfrentar o meu pior. Dizem que a verdadeira felicidade só existe quando é compartilhada. Como não compartilhar o meu presente? Como não convidar vocês a voarem comigo? Afinal, se somos todos consciências, somos todos voadores, até mesmo você, que duvida disso. Então, por que dormir, quando podemos despertar? Quando você simplesmente acredita em algo, você não tem experiência íntima, né? A gente tem uma crença, mas a projeção ela é tangível, né? Ela é tão real quanto eu estar te vendo aqui. Para quem observa, eu posso não provar para o outro, mas quem a tem, né, percebe. Então ela substitui a crença por uma certeza íntima, né? E modifica, falando filosoficamente, inclusive a minha percepção da realidade como um todo, né? Então, a partir de então, o meu mundo passou a ter outro sentido, né? Quer dizer, ela me trouxe o espiritualismo num nível mais profundo. Como eu disse, quer dizer, antes das primeiras experiências, eu sequer buscava o espiritualismo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, puxa, você não tem uma técnica que eu consiga fazer e sair do corpo lúcida e trazer a memória? Eu falo, gente, a melhor técnica é você estar lúcido no seu dia a dia. Saber as escolhas que você faz com discernimento, se conhecer, saber suas reatividades, porque você leva para o lado de lá o que você é aqui. Essa é a melhor técnica. Então eu comecei a perceber que eu não sou nada sem a projeção astral e eu fora do corpo não sou nada sem a Liliane reencarnada aqui na vigília. As duas coisas é uma só. Hoje em dia eu não posso imaginar minha vida sem isso, porque sair do corpo é muito bom, a gente aprende muito, mas o interesse, o objetivo não é este. O objetivo é sair do corpo para compreender o que é a vida. Então, assim, eu acho que o recado mais importante para a moçada aí, que pega os exercícios que eu acredito que funcione, as técnicas funcionam mesmo, mas
primeiro vamos viver bem aqui, né? A gente está legal, está em equilíbrio, e não usar a projeção como fuga. Usar a projeção astral como mais uma ferramenta para você se autoconhecer, para que você possa viver melhor aqui. O que eu sinto ser importante, o que eu acho que vale a pena a gente estar buscando, é esse contato mais concreto e direto consigo. Construir uma experiência lúcida, o mais lúcida possível, o mais autêntica possível, de você com você mesmo. Então, se isso for construído através da projeção, está valendo. Se isso for construído através do ceticismo, está valendo. Pois no final das contas, como diria Sri Ramakrishna, todos os caminhos levam a um mesmo lugar. Mas de todos esses, o real e mais concreto e verdadeiro guru é aquele que habita o seu coração. É a esse que você deve seguir. Então é essa luz interna. Sou extremamente cético. Estranho falar isso, mas eu duvido o tempo todo. Quando você tem uma resposta pronta, você para de procurar. E eu não acho que a gente seja competente o bastante para ter todas as respostas. Então, duvidando, eu me mantenho em procura, na busca. Então, se você me perguntar, você tem certeza do que você está falando sobre experiência fora do corpo? Não, é lógico que não. Se eu tivesse certeza, eu estaria congelado. Eu jamais descobriria algo além da experiência fora do corpo. Você tem certeza de que isso funciona assim como você ensina? Não, eu não tenho certeza. Eu tenho indícios suficientes para confiar que isso funciona até certa medida. Na prática, hoje, dá certo. Então, eu não estimulo certezas, eu estimulo experiências. Estimulo você relacionar o que você sente com o que você faz. Duvide de tudo, mas duvide com um toque de reflexão. Não é achar que as coisas não são. Duvidar é você realmente não ter a resposta final. Olha, isso parece ser assim. Porque você não sabe se é. Você pode achar que é, mas admita que é o que você acha, é o que você escolheu. Isso dá uma liberdade enorme e nós merecemos ser livres. Me encontro no outro e minha alma, de repente, não mais é solitária. Observo a grande cidade do alto e me pergunto: quem, no escuro do seu quarto, na intimidade do travesseiro, sofre por algo que desconhece e que não sabe controlar? Quem guarda o segredo que eu guardava, por medo do preconceito e da incompreensão? Quem sente o vazio ao pensar que a vida acaba com a morte e que nada disso faz sentido? Não peço que acredite em nós, voadores, mas peço o que há de mais valioso: o benefício da dúvida. Questione-se, observe-se, feche os olhos à noite, mas permaneça atento. Talvez perceba que há outro você desejando tomar as rédeas nesse momento. É possível que o seu mundo desabe, feito um castelo de areia sob a onda iminente. Mas o que vale mais? Seguir construindo sobre falsos alicerces? Ou renascer das cinzas, reconstruindo tudo do zero, mas sabendo que a realidade é muito mais complexa do que pensava?